final do século XIX e início do século XX, o Brasil foi destino de milhares de imigrantes europeus, incluindo muitos de língua alemã. Mas você sabia que, em determinado momento, esses países proibiram seus cidadãos de virem para cá? Nesta história, vamos explorar o que levou à proibição e quais foram as consequências. Desde o início do século XIX, o Brasil incentivou a imigração europeia para suprir a mão de obra nas fazendas e ajudar a colonizar regiões ainda pouco habitadas. Os imigrantes de língua alemã vieram para fugir de crises econômicas e sociais em seus países, trazendo consigo tradições, cultura e esperança por uma vida melhor. Por exemplo, o decreto de Dom João VI, em 1824, que oferecia terras e apoio logístico, foi um dos fatores que atraíram famílias inteiras para regiões como o sul do Brasil. Essas comunidades enfrentaram desafios com a adaptação ao clima e ao trabalho agrícola, mas contribuíram significativamente para o desenvolvimento das áreas onde se instalaram. Porém, nem todos encontraram o que buscavam. A maneira como o trabalho era organizado à época era um pouco diferente do que a gente pensa em termos de trabalho assalariado. O sistema iniciado pelo senador Vergueiro na Fazenda Ibicaba, que deu início a esse processo de imigração de povos de língua alemã e de portugueses para o interior de São Paulo, como trabalhadores no café, ele emprega o chamado sistema de parceria endividado. Esses imigrantes de língua alemã que iam para o interior de São Paulo tendiam a ser indivíduos com baixíssima renda e pouco crédito nas suas regiões de origem. Então eram imigrantes pobres que geralmente não tinham condição de pagar as suas próprias passagens. O fazendeiro paulista fazia um adiantamento para que essas famílias pudessem comprar suas passagens, pudessem cobrir todo o custo de transporte de Hamburgo ou de Bremen até Santos e depois de Santos a pé ou em lombo de burro até o interior de São Paulo. Aí essas famílias chegavam nas fazendas paulistas e elas tinham que trabalhar por um período de 1 ano até obter a primeira safra. Então é cultivar o café e colher o café, e esse café tem que ser vendido no mercado. Então havia um longo período de tempo em que essas famílias recém-chegadas, que não conheciam as condições agroecológicas brasileiras, que não conheciam as condições culturais brasileiras, elas tinham que se manter. E com pouco crédito e com pouco capital que traziam, elas necessariamente ficavam endividadas nesse primeiro período. E no final do ano eles dividiam a renda ou o lucro líquido advindo da colheita do café. Essa parte que os trabalhadores recebiam era utilizada também para amortizar a dívida que eles haviam contraído. Ainda hoje existe uma ampla discussão historiográfica sobre quão bom era o sistema de parceria para os trabalhadores ou não. Existem duas visões historiográficas. Uma é de que os trabalhadores endividavam-se cada vez mais, de modo que o sistema de parceria era uma maneira de manter o trabalhador ligado ao fazendeiro por um processo de endividamento, e outra era de que não, havia um sucesso relativo de um ponto de vista econômico desses imigrantes que depois eram capazes de, por exemplo, comprar suas próprias terras ou então de ir para as regiões ao redor das fazendas, principalmente os municípios do interior paulista, como Rio Claro e Limeira, e aí fundar algumas pequenas manufaturas com as quais eles já tinham experiência na Europa. Muitos foram contratados sob o sistema de parceria nas fazendas de café de São Paulo, um modelo que prometia dividir os lucros da produção, mas que muitas vezes acabava deixando os trabalhadores endividados e presos às terras. Bom, Bruno, então o que foi a revolta dos parceiros ou revolta dos imigrantes? O que desencadeou isso? A Revolta dos Parceiros, ela foi, de fato, um movimento de trabalhadores europeus, principalmente suíços,
suíços, que teve também alguma participação um pouco mais reticente de imigrantes turíngios, e o que eles requeriam era uma inspeção nas condições de trabalho e de vida nas fazendas de São Paulo, vis-à-vis aquilo que eles consideravam as promessas do que eles realmente deveriam ter encontrado no Brasil. Então havia uma dicotomia entre aquilo que os imigrantes esperavam, principalmente pela propaganda que era feita na Europa a respeito das condições de vida e de trabalho e de potencial enriquecimento nas fazendas paulistas, e a realidade muito mais dura que eles realmente encontravam. Não dá para dizer com clareza que houve necessariamente a exploração absoluta de todos os trabalhadores nesse contexto, mas é inegável que abusos aconteceram, inclusive na própria fazenda Ibicaba. Foi nesse contexto que, em 1854, o mestre-escola suíço Thomas Davatz decidiu emigrar para o Brasil. Ele recebeu a incumbência de escrever um relatório sobre quais eram as condições de vida no Brasil. Para o imigrante, era muito difícil saber quais eram essas condições reais de vida vistas a partir do próprio trabalhador. E aí a comissão dos Grisões, do Pequeno Conselho, incumbiu o Thomas Davatz de fornecer esse relatório sobre as condições de vida e de trabalho no Brasil. Ao longo do tempo, porém, a situação entre Thomas Davatz de um lado e os colonos, alguns colonos, um grupo de colonos junto com ele, vale lembrar que a colônia na fazenda Ibicaba chegou a ter 900 pessoas, então ao longo do tempo esses colonos e o Thomas Davatz começaram a ter um desgaste cada vez maior com a administração da fazenda, com a administração das colônias dos imigrantes e também com os proprietários. Em 1856 houve um desgaste ainda maior, uma escalação nessas disputas dos colonos com os fazendeiros. Isso envolveu uma série de pequenos episódios que foram se acumulando ao longo do ano de 1856. Houve também algumas disputas internas entre os colonos de um lado e a diretoria da colônia de outro, que, embora alemães, tinham os seus próprios interesses também no processo imigratório. Enquanto que o Thomas Davatz buscava enviar o relatório de maneira completa, sem censura ou sem qualquer influência dos fazendeiros, às autoridades suíças. Isso desgastou ainda mais a situação entre colonos de um lado e fazendeiros de outro. Vale a pena sempre salientar que a revolta ela foi sempre contida de um ponto de vista de violência. Relatos de maus tratos e condições de trabalho análogas à escravidão começaram a circular na Europa. Trabalhadores endividados, famílias separadas e jornadas exaustivas chamaram a atenção de governos e organizações sociais. Em 1859, o consulado alemão no Rio de Janeiro enviou um relatório detalhado ao governo prussiano, expondo as condições desumanas enfrentadas por seus compatriotas. Países como a Prússia e a Suíça tomaram medidas drásticas para proteger seus cidadãos. Naquele mesmo ano, o governo prussiano emitiu um decreto proibindo a imigração para o Brasil, considerando os relatos alarmantes de exploração. A Suíça adotou uma postura semelhante, restringindo a saída de seus cidadãos para terras brasileiras. Além disso, jornais europeus como Frankfurter Zeitung publicaram matérias denunciando os abusos. Ao mesmo tempo, as autoridades brasileiras enfrentaram críticas tanto internas quanto externas. Algumas tentativas de regularizar o trabalho nas fazendas foram feitas, mas com resultados limitados no curto prazo. Essas proibições tiveram impacto direto no fluxo migratório para o Brasil. Durante anos, as colônias alemãs já estabelecidas no país enfrentaram uma redução significativa de novos imigrantes. Além disso, o Brasil começou a diversificar suas fontes de mão de obra, atraindo imigrantes italianos e japoneses. O governo brasileiro, pressionado por essas restrições e pela má reputação no exterior, iniciou reformas trabalhistas e programas para melhorar as condições dos imigrantes. Já nos anos 1880, alguns acordos foram firmados entre o Brasil e países europeus, buscando retomar a confiança no projeto migratório.
Apesar das dificuldades, as comunidades de língua alemã no Brasil prosperaram. Elas preservaram suas tradições, contribuíram para a diversidade cultural do país e se tornaram parte fundamental da história brasileira. Festas como a Oktoberfest em Blumenau e a Fenarreco em Brusque são exemplos do legado cultural desses imigrantes. Outro aspecto importante foi a influência na educação. Colônias alemãs fundaram escolas comunitárias, muitas das quais ainda existem hoje, promovendo o bilinguismo e a preservação de valores culturais. Arquitetura, gastronomia e até mesmo práticas agrícolas são reflexos diretos dessa herança. A história da imigração de povos de língua alemã para o Brasil é marcada por desafios, mas também por perseverança e contribuições imensuráveis. Conhecer esse passado nos ajuda a valorizar a diversidade que constrói o Brasil que conhecemos hoje. Gostou desse mini documentário? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e nos conte nos comentários o que você achou dessa história. Além disso, se quiser conhecer mais detalhes sobre a imigração, produzimos outros 3 documentários excelentes que aumentarão seu conhecimento sobre o tema. Agradecemos sua participação e até a próxima.